Obrigado a todos. Cara, hoje eu tô me sentindo muito mais jovem, cara. Não é nem por causa do Fluminense, isso só me dá alegria também, minha irmã. É outra alegria mais profunda, né? Essa também me deixa muito feliz, sem dúvida nenhuma. Inclusive eu estava lá na quinta-feira, mas não é isso, né? Ontem eu tive com a galera que é da minha idade ali, né? Tipo com os jovens, né, cara? Os jovens ontem esteve na praia lá, e eu tive lá com os jovens ontem, e foi muito inspirador, né? Vi Adriano também, até mais jovem também, reluzente lá no grupo lá, né? Vivian também. São os antigos jovens. Os antigos. São, como é que a Lília falou comigo? É um jovem senhor, né? Lília falou assim, um jovem senhor. A alma é jovem, meu, a alma nunca envelhece, né? Amém. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas assim, eu queria muito poder compartilhar, né? Quanto que foi especial ontem poder estar lá com os jovens, né? Poder me divertir com a minha filha, apesar da minha filha sendo uma criancinha, mas tinha os jovens que me inspirou bastante, né? E aí terminou que foi bastante animador, saiu de lá super encorajado. Foi legal pra caramba, cara. Me diverti a beça, né? Lógico que aí os papos da gente vai para um outro caminho, né? Qual remédio de pressão você tem tomado? Qual é a vitamina que você toma para poder se sentir melhor? São papos de jovem um pouco diferentes da época da gente de jovem, né, cara? Qual remédio que você toma para acordar com mais disposição, né? E por aí vai, né? Eu até compartilhei essa semana aí com alguns aqui, né? Aliás, eu botei até lá no canal lá da igreja, né? Que a menina fala, né? Pô, parece que quando eu durmo, o meu espírito sai, né? E capina vários terrenos, né? Fica correndo o dia todo, e quando eu vou acordar, ele volta pro meu corpo, porque eu já acordo cansada, né? Mais ou menos nesse ritmo aí, né? Mas é muito interessante, eu vi uma propaganda essa semana que me chamou muito a atenção, né? E nessa propaganda, a propaganda dizia, né? Enfim, um monte de coisa que o ser humano enfrenta, na verdade, né? E essa propaganda, ela falava, poxa, se você tem sofrido medo, se você está sofrendo com desânimo, com cansaço, com dores, aí eu falei, rapaz, eu estava parado no ponto do ônibus, né? Passou o carro de som falando aí. Eu falei, como é que ele sabe da minha vida, né? Medo, aflições, dores, né? Cansaço, e foi para um monte de coisa, né? Aí ele falou, procure tal coisa, né? E tal. Mas é interessante porque o diagnóstico do ser humano, ele é muito parecido, na verdade, uns com os outros, né? Quando eu vi aquele, na verdade, esse videozinho curto, vou compartilhar, tá lá no canal, foi a amiga do meu trabalho que me mandou, né? Você acha que como a gente se sente é isso aí, então a gente conversa, né? Parece que o espírito capina um terreno a noite toda e volta para o corpo cansado, né? E na verdade, se a gente for pegar aqui cada ser humano, cada um de nós que está aqui nessa manhã, ou qualquer uma outra pessoa, talvez um jovem ali de 15, 16, né, até 20 anos, 25, ele não vai ter essas coisas, mas na sua grande maioria, os adultos, tem aquele pensamento do cansaço, do medo, das aflições. Será que eu vou conseguir pagar minhas contas nesse final do mês? Por que essa dor não passa? Eu tenho um exame para fazer que eu estou preocupado, o tratamento que eu tenho que fazer que eu tenho medo, e se tal coisa acontecer comigo, e se tal coisa, e a gente vai nessa vibe, isso vai dominando o nosso coração, vai dominando a nossa mente, vai dominando a nossa vida, e daqui a pouco a gente está, meu Deus, acorda de madrugada, porque meu coração está batendo mais rápido. Será que eu estou infartando? Será que eu estou sentindo não sei o que lá? E aí você sente uma dor na perna. Meu Deus, será que está acontecendo que minha perna está doendo? Né, Mário? Mário está se acabando de rir ali, que é todos os sintomas que ele sente. E aí, se sobe a escada um pouquinho mais rápido, falta o ar. Meu Deus, acho que eu já vou morrer porque o ar está acabando. E aí você vai se metendo numa espiral, na verdade, de situações
que dominam a nossa vida, né? Literalmente, e nos tira o foco do que é o principal, né? E é muito interessante que até a escritura inicial que eu quero compartilhar com vocês fica lá em Filipenses 4, vamos lá, Filipenses 4, versículo 13, Filipenses 4, 13, vamos todos lá? A palavra de Deus diz assim, Filipenses 4, 13: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Então a palavra de Deus diz que a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E é muito interessante isso daqui. Eu não sei vocês, né, mas eu nem sabia disso, na verdade, né? Eu descobri isso aí talvez 2-3 semanas atrás. Mas uma amiga lá do trabalho falou comigo assim: pô, Sérgio, tem uma vitamina muito boa, né? Essas vitaminas que você compra de A a Z, né? Tem vitamina do A a Z e um pouquinho mais, né? Ela falou: pô, cara, compra lá que é barato. E aí eu fui na farmácia e eu perguntei o atendente: pô, cara, onde tem vitamina assim X, né? Aí o cara falou: aquela prateleira lá, né? Rapaz, eu fiquei impressionado com a quantidade de vitamina que tem nesse negócio, né? Tem de R$12,90 a R$180, meu amigo. É de todas as cores, de todas as promessas, ó, né? Eu fiquei lendo o rótulo, ó, você toma. Você se lembra, talvez os mais antigos vão lembrar, aquele desenho do Pica-Pau, né? Que ele acorda verdinho, se arrastando assim, aí tomava o tônico, ficava andando e fazia tudo, né? Promete disso. De você não conseguir nem andar, você destruiu o dia, né? Mais ou menos isso, né? E aí tem várias promessas ali, né? Olha, isso, aquilo outro. Se você tomar apenas um comprimido desse, seu dia já vai ser maravilhoso, né? E a palavra de Deus diz aqui, né? Como a gente acabou de ler nesse momento, né? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Quando você lê essa escritura, ela é muito animadora. Pô, com a força que Cristo me dá, como fosse esse comprimido, eu posso enfrentar qualquer situação. Bom, ele está falando que a força que Cristo ele pode te dar. E da onde vem essa força de Cristo? Queria deixar aberto para você. Da onde vem essa força de Cristo? O que você acha? Deus, Bíblia falou. O que mais? Pode falar, Sandra. A fé também, muito bom. O que mais? Fala aí, tá? Isso, ler a palavra de Deus, se alimentar. Sim, a autoestima também, muito bom também. Então, a Bíblia aqui está falando uma força que Cristo lhe dá para você, né? Se essa força ela vem de Cristo, bom, como eu falei sobre as cápsulazinhas lá de vitamina D a Z, você tem que ler para que ela vai te servir para aquilo, para saber se aquilo de fato vai te causar algum efeito melhor, né? E a Bíblia está falando aqui que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E se a gente for colocar aqui as situações da vida, como eu acabei de falar, cada um tem uma situação aqui, irmãos, cada um tem uma dificuldade, tem uma luta, e a Bíblia fala que existe um remédio que ela serve para qualquer situação. Ah, medo, aflição, isso, aquilo outro. A força ela vem de Cristo. E essa força é interessante porque a gente pode olhar para a nossa vida e associar Cristo e ir na igreja. Pô, de fato eu preciso ir mais na igreja, porque eu preciso estar mais perto de Jesus. Eu não tenho ido à igreja, né? Eu lembro que quando eu era moleque lá, meus 18, 19 anos,
Aí minha mãe sempre me questionava: cara, você não vai nem mais na igreja, por que você não vai na igreja? Como se a sua ida na igreja fosse melhorar a tua vida em si, como se a sua ida até a igreja fosse dar essa força que a Bíblia está falando aqui, uma transformação. Pô, não, olha, procura mais a Jesus, né? Vai na igreja, vê lá a pregação, vê uma missa, enfim, o que você achar melhor, que isso vai melhorar a tua vida, sua vida vai melhorar. É óbvio que se você está num ambiente onde ele é pregado o amor, onde ele é pregado a paz, onde ele é pregado a união, sem dúvida nenhuma, termina aqui no seu íntimo, termina aqui no seu coração, algumas coisas mudam, talvez sua autoestima muda e tal, mas ele está falando sobre a força que Cristo dá, e vai muito além do que você apenas tomar um comprimido, uma dose. Vou tomar uma dose que eu vou lá na igreja, tá, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não te acontece nada? Você não precisa da força de Cristo durante esses dias? Só no domingo, tipo, para dar uma carregada no celular e dura a semana toda? Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Essa força que vem de Cristo, na verdade, ela vem de você ter uma compatibilidade com a vida de Jesus, vem de você entender as situações da vida e como Jesus lidava com essas situações e o que ele ensina para mim e para a tua vida a lidar com as situações. A força de Cristo, ela vem de um convívio, de um relacionamento, de um conhecimento profundo de Deus. A força que Cristo te dá, primeiro, para você acreditar que aquela força ela vai te suportar, é porque você vê, não só na sua vida, mas você vê na vida de Jesus, como é que ele enfrentou todas as situações. E é esse o ponto que eu quero trazer hoje para a gente. A gente lê essa escritura aqui no versículo 13, é muito animador. Nossa, a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação, parece ser fácil, né? Parece ser algo simples. Amém, Jesus vai me tocar, eu vou poder enfrentar qualquer situação. Como muito bem a Sandra falou sobre a fé, é muito mais do que o acreditar, é você viver isso. Porque treino é treino e jogo é jogo. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu viver a situação. E só quando você vive é que você experimenta a força de Cristo. É essa que faz toda a diferença. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 11, vamos ler do 25 até o 30. Mateus 11, do 25 ao 30. Mateus 11, do 25 até o 30. O título é Um Convite de Jesus. Fala assim: naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondesse dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai, quem o Pai é. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu lhe darei descanso. Sejam meus seguidores. E depois vem, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês
encontrarão descansos. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Essa escritura aqui, quando Jesus ele chama as pessoas, ele fala: olha, eu sei quem é o Pai, e o Pai sabe quem eu sou, e aquele que me conhece sabe quem é o Pai e quem é o Filho. E é muito interessante que Jesus aqui, ele começa no 28 falando: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhe darei descanso. Jesus ele faz um convite a cada um de nós, a mim e a você, e ele fala: venham até a mim. E ele fala sobre uma carga pesada. E aí depois, no 29 ele fala: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O que eu acho interessante nessa passagem é que Cristo fala: aprendam comigo. Cristo ele chama a cada um de nós a responsabilidade de procurá-lo para aprender, procurá-lo para ver a vida de Jesus. Jesus ele não fala que, ó, se vocês estão cansados, estão assim, estão assados, vocês têm que ir lá procurar o templo. Vai lá, procura o templo, tem lá os professores da lei, os profetas e tudo mais. Jesus fala: aprendam de mim, aprendam comigo. Isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo Cristo ele dá uma responsabilidade para mim e para você, dessa busca, dessa procura, dessa profundidade com Deus. Na verdade, a gente só vai aprender se a gente passar pelas situações. E a Jesus ele fala no 30, né? Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Essa passagem aqui talvez acabe na nossa vida aquele mito, né? Eu estou indo lá na igreja, mas está muito difícil. Seguir a vida de um cristão está muito complicado. As coisas não estão nada fáceis para mim, porque eu estou na igreja e está assim, está assado. Está a situação muito... Cara, se Jesus está falando que exige é fácil e a carga sobre nós é leve, tem alguma coisa que então não está batendo, porque Jesus ele fala ao contrário. Ele fala que ele vai aliviar a carga pesada que a gente está carregando e vai dar uma carga leve para a gente. A carga vai acabar? Claro que não. A carga ela existe para todos nós, mas Jesus está chamando a mim e a você a ensinar como lidar, carregar nossas cargas. Quando você decide seguir a Deus, não significa que a sua carga acaba. Não, agora eu estou tranquilo, não tenho nenhuma carga pesada para carregar, não existe carga, é leve, não vai ter nenhum... Não, Jesus ele fala muito pelo contrário. A carga, ela existe, mas a diferença é que Jesus ele nos ensina a tornar essa carga pesada em uma carga leve. E isso, na verdade, é uma decisão nossa, é uma decisão minha e sua, é uma decisão, na verdade, de a gente se entregar e mostrar o nosso coração para Deus, né? Não precisa vocês irem até lá, mas em Mateus 9, no versículo 12 e 13, eu vou estar lendo aqui para a gente aqui em Mateus 9, 12 e 13, Jesus fala assim, Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas.
Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. É muito interessante essa passagem, porque o que Jesus ele fala para as pessoas aqui, lá no versículo 13: vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Jesus aqui está chamando as pessoas a se voltarem para quê? Para a palavra de Deus. Se você for ver no momento mais difícil de Cristo, que eu acho, 2, é quando ele é levado para o deserto e ele é tentado por Satanás, né? E qual é a arma que Jesus tem contra o diabo a todo momento? Qual é? É a palavra de Deus. O diabo usa a própria palavra de Deus para tentar Jesus. E qual é a resposta que Jesus está? É com raiva, é com briga, é com ofensa, é falando, por que Deus está me deixando passar por esse momento difícil? Qual é a resposta de Jesus? É a palavra de Deus. Qual é a arma que você tem para a gente enfrentar nossas lutas? É a arma de Deus. Qual é a arma de Deus? É a palavra dele. Família, não existe milagres. No sentido que eu falo você acordou e todos os problemas estão resolvidos. Você acordou, não tem nenhum problema para resolver. Você acordou, não tem nenhuma carga para carregar. E você vai andando durante o seu dia, tudo vai dando certo. Bom dia, nossa, que maravilha, olha que dia fantástico. O passarinho vem andando e para do seu lado e começa a cantar, tudo fica maravilhoso. Como Alice no País das Maravilhas, nada disso vai acontecer. Talvez você já vai acordar se aborrecendo com o teu filho, com a tua filha, com o teu neto, com o cachorro. Às vezes você quer descansar um pouco mais, seu vizinho já bota aquele som alto para te poder acordar. É gritaria, é um monte de confusão. Essa é a nossa vida real. Mas Jesus manda a gente procurar na palavra dele. Quando a palavra de Deus fala com toda a força que Cristo dá, a gente vai ver os passos de Jesus ensinando aqui, de a gente procurar na verdade o nosso relacionamento com Deus. Na verdade, essa força ela só vai existir dentro de você se você exercitar isso no teu coração, né? Só vai existir isso se você exercitar, se você viver isso. Não tem como você experimentar algo que você não vive aqui. É impossível. Não vai acontecer. Como eu falei, a Escritura ela é linda com a força que Cristo me dá, mas isso tem um preço. Isso tem um preço. Você só ficar sentado ouvindo, isso não causa muito impacto na tua vida, porque quando o desafio chegar, você não sabe o que tem que fazer, porque você não tem vivência, você não tem experiência, você não vive, você não olha para a palavra de Deus e fala, nossa, olha o que Cristo está passando aqui, e quando acontece na sua vida, você fala, uau, Jesus passou por isso, eu vou passar também. É daí que vem a força que Cristo dá a cada um de nós. Vamos ler uma escritura que fica lá em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, do 8 até o 10. 2 Coríntios 12, do 8 até o 10. 2 Coríntios 12, do 8 até o 10. Eu vou ler a partir do versículo 7, é melhor, para poder a gente entender o contexto da história aqui. Uma derrubada na linha. 7. Mas fala assim lá no versículo 7. 2 Coríntios 12, 7. Fala assim. Isso aqui é Paulo falando, tá? Mas para que eu não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que eu vi, eu recebi uma doença dolorosa,
quem é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me bofetear, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos e os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Você imagina um pregador, cara renomado, sei lá, todo mundo conhece, e aí ele sobe no púlpito e ele fala: eu me alegro das minhas fraquezas. Eu acho que esse cara não vai atrair muita gente para dentro da igreja dele. Eu me alegro pelas minhas dificuldades, pelas minhas lutas, pelos meus sofrimentos. Não é muito animador a gente chegar aqui na frente e poder falar que essas coisas alegram o meu coração. Porque, na verdade, olhando para a sociedade, se um homem chega para um outro homem e fala: pô, cara, estou me sentindo mal essa semana, estou me sentindo fraco, estou me sentindo debilitado, estou me sentindo inseguro, com medo. Você imagina, pô, caraca, será que esse cara vai fazer alguma besteira? Será que esse cara... E Paulo, ele fala justamente sobre isso. Paulo, um dos caras que eu vejo, depois de Cristo, o maior evangelista do Novo Testamento. E uma coisa interessante que ele fala aqui, que quando é que o poder de Cristo estava forte nele, a força que a gente leu lá em Filipenses, era justamente quando ele estava o quê? Fraco. Não fraco de fraqueza, de eu não conseguir carregar nada, mas espiritualmente dependendo de Deus. E ele fala no versículo 8: 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Quem quer passar por sofrimento? Nem Paulo queria. Um cara que foi chicoteado, um cara que foi preso várias vezes, um cara que viu Jesus, que perdeu a visão, que ficou curado novamente, um cara que ficou dias sem comer, várias situações aconteceram com Paulo. O que ele tinha medo? Do sofrimento. Talvez eu e você tenham o mesmo medo. Tenho medo de ficar velho, tenho medo de na velhice depender dos outros, ter medo do sofrimento vir forte demais, ter medo de perder alguém, ter medo de não ter mais isso, de não ter mais aquilo, e a gente deixa de viver o agora. E Paulo está falando com todas as letras: a gente precisa depender de Deus, não é das nossas forças. As nossas forças talvez te levam até algum tempo em algum lugar, mas elas cessam. Ontem a gente estava conversando um pouquinho lá na praia, a gente estava conversando e a gente comentou sobre algo que eu aprendi muito tempo lá atrás, né? Quanto mais você tem responsabilidade, quanto mais você se preocupa, você vai ficando muito mais cansado, e você chega a um ponto que você já não tem muito o que compartilhar seu cansaço, e aí toda aquela estrutura que você tem desmorona, porque na verdade você é frágil. Eu não estou falando isso aqui para desanimar você, eu estou falando que todos nós, seres humanos,
a gente tem que lidar com essa situação. E se de fato a nossa força não vem de Deus, como Paulo está falando ali, e eu acho muito interessante, que ele fala, eu orei 3 vezes pedindo para o Senhor me tirar esse sofrimento, mas no 9 ele fala, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. A fragilidade que eu entendo aqui dessa escritura, não é de você ser uma pessoa fraca no sentido de fragilidade física, nem a fragilidade emocional, mas é uma fragilidade de dependência de Deus. Deus, aqui eu não consigo mais, sabe, que o Senhor haja na minha vida, que o Senhor me mostre, que o Senhor me mova, sabe, faça o que o Senhor tem que fazer, mas me ajude a enxergar aonde o Senhor quer me enxergar. Porque, irmãos, fisicamente, cara, a gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode ter força, a gente pode tentar movimentar um monte de coisa, mas tem coisas que só Deus ele pode fazer na minha e na tua vida. Só Ele que pode mover o nosso coração. Tantas inseguranças que a gente tem, tantas coisas que a gente sente, são tantos sentimentos, são tantas coisas que dominam a nossa mente, o nosso coração, que chega um momento que a gente está perdido, não sabe nem mais para onde vai. Se a nossa força não vem na direção de Deus, de a gente se alimentar da palavra dele, de viver conforme a orientação da palavra de Deus, a gente não consegue viver. E a gente se perde. E a gente fica perdido, literalmente. Eu acredito muito que Paulo está falando aqui, no versículo 10, como ele fala, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por Cristo, porque quando eu perco toda a minha força, então tenho a força que Cristo me dá. A gente consegue, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, a gente levar as coisas até um certo ponto. Chega naquele ponto ali que a gente não tem mais o que fazer, a não ser a gente confiar em Deus. E quando Paulo ele fala dessa força que vem de Cristo Jesus na vida dele, eu acredito muito que é o relacionamento dele com Deus, de confiança, de chegar a um ponto de a gente poder correr, você não vê o resultado e você já não sabe mais o que fazer, né? Eu estava ontem eu estava lá em casa, um momento meu, refletindo, estava lá sozinho pensando em algumas coisas, né? E olhando os resultados que Deus hoje ele já se mostrou na minha vida, né? Tudo que já aconteceu, a minha família, tudo que Deus permitiu eu vivesse, quem eu sou hoje. E eu fiquei pensando, na época eu conheci a Deus quando eu tinha 20 anos de idade. Hoje eu tenho 47, já tem 27 anos que isso se passaram. E eu fiquei pensando, mesmo que eu escrevesse um roteiro perfeito para a minha vida de felicidade, eu acho que eu nunca escreveria o que eu estou vivendo hoje. Tudo que Deus permitiu eu viver, o que eu estou vivendo, tudo que Ele fez, porque o controle da vida, na verdade, pertence a Deus, não pertence nem a mim nem a você. Isso daí pertence a Deus. Vamos ler lá em Efésios 6:10. Efésios 6:10. Em Efésios 6:10, a palavra diz assim: para terminar, torne-se
cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Aqui ele está começando falando um pouco sobre as armaduras que um cristão tem que ter. Uma escritura bem conhecida nossa, que ele vai falando sobre as armaduras que Deus dá, mas ele começa falando: torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Quando a gente lê lá em Filipenses, que fala sobre eu posso viver com a força que Cristo nos dá, eu acho que essa escritura aqui, ela mostra bem claramente que força é essa. Ele fala sobre uma força do poder que vem do Senhor. Cada um de nós aqui se achamos talvez muito fortes. Talvez tem momentos da nossa vida que a gente se acha um pouco inabaláveis. Talvez há momentos na nossa vida que a gente se acha mais forte do que de fato nós somos. Mas a gente só vai ver de fato o poder de Deus quando a gente está fragilizado. Essa que é a grande realidade. Quem nunca se sentiu assim na vida, em algum momento, não é verdade? Cada um de nós, talvez a perca de alguém que a gente amasse, talvez por algo que a gente já não tinha mais fé, nem esperança, que você já não tinha mais o que fazer, e você chega e fala: Senhor, eu já vivi vários momentos assim na minha vida, Deus, agora eu sei o porquê, eu já não sei mais o que fazer, né? Não precisa vocês ir lá, mas em Marcos 2,13, Jesus fala assim, Marcos 2,13 fala assim: Jesus saiu outra vez e foi para o lado da Galileia, e muita gente ia procurá-lo, e ele ensinava a todos. O que Cristo fazia com as pessoas? Ele ensinava as pessoas. Qual foi a maior força que Cristo ele teve? Sem dúvida, você olha para a palavra de Deus e vê os milagres, uma coisa que impacta, como a Lilian falou aqui na hora da Santa Ceia, o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o grande primeiro milagre de Jesus? Ele transformou ali galões de que a Bíblia relata de ser de 80 a 120 litros de vinho. Nossa, isso impacta as pessoas, né? Esse dia a gente estava vendo esse episódio da série juntos, e nossa, impacta. Fala: caramba, imagina a fé das pessoas, a fé do cara que está enchendo os galões, né? Enche o galão aí, daqui a pouco você vai virar vinho. É fé. Aí você olha esse milagre e fala: nossa, que milagre incrível. Mas o milagre, ao longo do tempo, ele ficou lá, só um milagre. Mas o ensinamento você leva para o resto da tua vida. O ensinamento de lidar com as situações, você leva até o último dia da sua vida. A grande realidade é essa. E o que Jesus fazia com as pessoas? Ensinava as pessoas a lidarem com as situações, a lidar com as suas vidas. Em Lucas 11:1, também não precisam ir lá, mas Lucas 11:1 fala assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar, e quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. O que o discípulo pediu? Senhor, nos ensina a orar, nos ajude, nos ensine. Talvez você tenha lá também sua dificuldade até em orar, para poder pedir essa força que Jesus, ele fala: cara, peça a Jesus: Jesus, me ensina a orar, me ajuda a ter um coração que vai depender do Senhor. A tua força não vai vir porque você ora incrivelmente, porque talvez você vai chegar aqui e vai fazer uma oração que vai tocar o coração de todo mundo. Talvez a sua força venha de você reconhecer que você precisa depender mais de Deus. O discípulo dele falou: Senhor,
nos ensina a orar. E logo em seguida Jesus, ele ensina os discípulos a orar. Você vê que Jesus, ele veio não como um amuleto para mim e para a tua vida, um cordãozinho que a gente carrega com crucifixo. Ele veio para ensinar a mim e a você a como a gente lidar com as nossas vidas. Você vê que a todo momento, por onde Jesus fazia, o que ele fazia? Ele ensinava as pessoas. Ele ensinava. Porque as forças, a única passagem que eu lembro que de fato sai o poder de Cristo na mulher que estava lá doente, lá com hemorragia há 12 anos. E quando Jesus fala, saiu o poder de mim. Aquela fé que a mulher teve, que saiu o poder de Jesus Cristo e ela ficou curada na hora. E aqui os discípulos ele pedem a Jesus, pô Senhor, nos ensina a orar, né? Nos ensina a orar. Sabe, a gente só vai ver o poder de Deus quando a gente depende dele, né? E isso não tem para onde correr, isso depende da minha e da tua vida. Para a gente finalizar, vamos lá em Salmos 86, 11. Salmos 86, 11. Salmos 86, 11. Salmos 86, 11, a palavra de Deus fala assim: ó Senhor Deus, ensina-me o que queres o que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Esse salmo aqui, o salmista, ele está uma procura. Na verdade, o título é de Davi, esse salmo é de Davi, né? O título é pedido de socorro em tempos de angústia. E era uma oração de Davi. O que Davi expressa aqui, eu acredito muito que é o que o meu coração e o seu precisam. A força de Deus vem não simplesmente por ele ser Deus, mas a força de Deus vem por você entende dessa força e você depende dessa força. Você aprende a lidar com as situações lidando com a força de Deus. E é tão interessante que Davi fala aqui, né? Ensina-me a te servir com toda a devoção. E antes ele fala: ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Igreja, eu tenho algo que eu aprendi muito, principalmente com as mulheres dessa igreja aqui ano passado, o que me causou muito impacto, né? Que foi a corrente de oração que as mulheres se proporam a fazer, né? E óbvio que a gente viu muito o poder de Deus nisso, os resultados que a gente viu que isso aconteceu. Sem dúvida nenhuma, a oração de vocês chegou até a Deus, né? Como um incenso agradável, e Deus ele respondeu prontamente. E quando a gente olha para essas coisas, a gente entende que vai muito mais do que o meu querer, mas vai de eu entender que o poder supremo pertence a Deus. E por mais que eu queira mover as coisas ao redor da minha vida do jeito que eu acho que tem que ser, é o Deus que faz o realizar. A partir do momento que eu entendo que eu sou fraco e que eu preciso depender de Deus. Eu olho hoje para a minha vida
muitos aspectos, foi o que fez até eu compartilhar esse tempo hoje, foi que todos os planos que eu fiz para a minha vida e que eu determinei, algumas coisas aconteceram, sem dúvida nenhuma, mas a maioria não aconteceu. Mas ela aconteceu melhor, porque Deus, Ele quis assim. E as situações da vida que acontecem, hoje o que me ajuda é uma pergunta que talvez a gente aprendeu lá atrás, como a gente era cristão, novo na fé. Por nessa situação aqui, como é que Cristo agiria? O ponto que a gente precisa viver de novo esse pensamento, na verdade, pô, a situação está difícil. Como é que Cristo ia agir diante dessa situação? A força de Cristo, ela vem daí, de como é que Cristo ia lidar com aquela situação. Porque na nossa visão, eu vou fazer assim, porque assim é assado, e aí dá errado, e a gente desanima, a gente fica desacreditado. Mas como é que Cristo ia lidar com aquela situação? Quando a gente pensa dessa maneira, a gente volta ao pensamento do que essa escritura que a gente acabou de ler agora. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Há uma dependência entre nós e Deus. Então, quando a palavra de Deus fala, como a gente leu lá em Filipenses, com toda a força que Cristo nos dá, a força ela vem de uma vivência com Deus, de um relacionamento íntimo e profundo. Sem isso, você nunca vai ver o poder de Deus na tua vida. Porque mais que Ele faça para você, a sua falta de intimidade não vai ver que aquilo é o poder de Deus. Por acaso, sem querer, você não vai ver o poder de Deus na tua vida. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que a gente possa pensar que o poder de Deus, que Ele vai refletir na nossa vida, não é simplesmente pelo ponto de a gente estar na igreja, de vir na igreja, mas vem do teu relacionamento pessoal. Como a gente acabou de ver, todos os passos que Jesus dava, Ele estava ensinando as pessoas a respeito de Deus. Que a gente possa botar isso no nosso coração e a gente entender que a nossa força, ela não vem porque a gente faz parte de uma igreja, mas a nossa força vem porque a gente tem um relacionamento íntimo com Deus. Amém? É isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Uma ótima semana para a gente, que a gente possa produzir bastante. Lembrando que só o nosso próximo culto, quarta-feira, às 19h30, a gente vai estar fazendo ela baseada no livro. Amém? Obrigado a todos, um ótimo convite. Obrigado.